Se você está pensando em se mudar para Bristol e não tem ideia onde morar, fica comigo nesse vídeo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as regiões legais para morar e também te contar quanto você vai pagar no aluguel. Vem comigo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Le Brazuca e dessa vez direto da cidade de Bristol. Se você já é inscrito aqui no canal, você bem sabe que eu morava nessa cidade até fevereiro de 2022. E muita gente chegou até o meu canal procurando mais informações sobre a cidade de Bristol. Se você realmente está pensando em se mudar para a Inglaterra, sugiro que você assista um vídeo onde eu comparei qual o custo de vida entre Londres, Bristol e São Paulo. Bristol foi classificada como a 9ª maior cidade do Reino Unido no ano de 2009 e é por isso que muita gente está tentando sair dos grandes centros como Londres e indo para cidades um pouco menores, mas ainda assim cidades grandes. E um outro motivo que traz bastante gente para morar em Bristol são as universidades da cidade. Eu mesmo tenho um casal de amigos que esteve morando aqui por 4 anos enquanto um deles fazia doutorado. E é por isso que eu vou dar algumas indicações de onde você deve morar caso você esteja vindo para Bristol para estudar. E não tem como falar de Bristol sem falar da Clifton Bridge. Tem até uma história interessante que quando o avião da Concorde foi fazer o último voo dele, ele sobrevoou essa ponte de Bristol e ela ficou bem famosa. Não só por conta disso, é um ponto turístico aqui da cidade e Clifton é um bairro que é bem próximo de uma das universidades de Bristol. Então, se você está vindo para Bristol com a intenção de estudar em uma dessas universidades, tem uma universidade que é bem próxima de Clifton, seria um lugar legal para você morar. Mas aí eu preciso te dizer que Clifton não é uma das áreas mais baratas para se morar em Bristol. E aí vai depender qual é a sua prioridade. Se você vem para estudar, você quer morar próximo da sua universidade, de repente vale mais a pena pagar um pouquinho mais caro no aluguel. Mas se você não se importa de pegar um ônibus ou pegar um carro ou qualquer outro meio de transporte, de repente vale a pena pagar um pouco mais barato no aluguel e morar um pouquinho mais longe da universidade. A University of Bristol fica no bairro de Clifton e foi classificada em 2021 como uma das 10 melhores universidades do UK e está na lista entre as 100 melhores do mundo. E se a sua prioridade realmente é morar próximo à University of Bristol, que é essa que é próxima a Clifton, você também tem a opção de morar em outros bairros. Ela é próxima ao City Center, ao centro da cidade de Bristol, e é próxima também a alguns outros bairros onde você pode encontrar um aluguel mais barato do que Clifton e do que o centro da cidade. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um casal de amigos que moravam aqui justamente para poder fazer doutorado nessa Universidade de Bristol, e eles optaram na época por morar no centro da cidade. Eles pagavam um aluguel de £1.500 por mês em um flat com 2 quartos. Era na região mais nobre da cidade, era super bem localizado, porém era £1.500 por mês. Para chegar até a universidade não era muito difícil, era super fácil e prático. Ele pegava um ônibus e ia até a universidade. Eles não tinham carro. E se você tem carro, você precisa prestar atenção caso queira morar no centro da cidade. Primeiro porque muitas vezes eles não têm parking place. Mas mais importante do que isso é que a partir do verão de 2022, para transitar no centro da cidade de Bristol, você precisará pagar uma taxa dependendo do modelo e do ano do seu carro. Isso se deve à Bristol Clean Air Zone. E isso já acontece na cidade de Londres e em Bristol vai ser implantado a partir do verão deste ano. No dia em que eu estava gravando esse vídeo para vocês, eu fiz uma consulta nos valores dos aluguéis disponíveis naquele momento. Pode ser que quando você procure esteja outros valores disponíveis, outros tipos de apartamentos disponíveis, mas a média de preço era mais ou menos £1.200 para um apartamento de um flat. Esse valor que meus amigos pagavam em 1.500, isso era mais ou menos uns 2 anos atrás. E de lá pra cá muita coisa mudou e o mercado imobiliário de Bristol tá totalmente bagunçado. Desde que eu comecei a procurar a minha casa em janeiro de 2022 até fevereiro, quando eu encontrei, eu ia percebendo que semana após semana os preços estavam aumentando. E agora que eu fui gravar esse vídeo pra vocês, fiz novamente uma pesquisa e percebi novamente um aumento dos preços dos aluguéis em Bristol. É inacreditável como os preços estão subindo super rápido por aqui. Mas se pra você morar no centro da cidade talvez não seja tão importante, você prefira pagar um pouco menos no aluguel e te deslocar um pouco mais para poder chegar até o seu destino, uma opção de um bairro interessante seria Redcliffe. Redcliffe é uma região que é bem próxima do centro da cidade, mas não é exatamente no centro, então pode ser por isso que os aluguéis sejam um pouco mais baratos do que no centro da cidade, sendo que quando eu fiz a pesquisa dos valores de aluguéis para vocês, para poder fazer esse vídeo, você encontrava aluguéis em torno de £900 para apartamento com 2 quartos, o que não é possível no centro da cidade, mas mesmo assim você vai estar super bem localizado, próximo aos bares, restaurantes e à agitação da cidade de Bristol. Um ponto positivo de Redcliffe é que a estação de trem Temple Meads é localizada nesse bairro. Apesar de que viajar de trem aqui na Inglaterra é extremamente caro,
Um outro bairro que você deve considerar caso você ainda queira morar próximo ao centro da cidade seria Bedminster. Os preços de aluguéis lá não são tão caros quanto no centro da cidade, novamente, é o mesmo caso de Redcliffe, sendo que eu encontrei propriedade de em torno de £1.200 por mês para um apartamento de 2 quartos. E se você comparar com o centro da cidade, você conseguiria alugar apartamento de 1 quarto apenas pelo mesmo valor. Mas eu sei que quando você decide se mudar para uma cidade, você considera vários fatores que vão interferir em qual local você gostaria de morar. Além do preço, tem essa questão de deslocamento, que foi o que aconteceu comigo quando eu me mudei para Bristol. Por que eu me mudei para Bristol? Quando eu me mudei para a Inglaterra, eu estava morando em Swindon, e essa foi a primeira cidade que morei aqui na Inglaterra. Porém, a questão de empregos em Swindon não é das melhores. Além de não ter grande quantidade de ofertas de emprego, o salário que eles estavam me oferecendo na época não era dos mais atrativos. E foi aí que eu encontrei um emprego que me pagaria um salário mais atrativo, porém em Bristol. Isso implicava dizer que eu teria que viajar em torno de 45 a 50 minutos todos os dias. Ou melhor dizendo, todas as noites. Porque naquela época eu estava trabalhando no período da noite. Entrava às 10 da noite e saía às 6 da manhã. Pra mim, morar próximo ao meu emprego ou ao local onde eu tenho que ir todos os dias, como por exemplo um estudante que precisa ir à universidade todos os dias, é uma prioridade. E foi exatamente por isso que depois de 6 meses trabalhando na mesma empresa, eu me mudei para Bristol para evitar que eu tivesse que fazer essa viagem todos os dias. E o primeiro bairro que eu morei em Bristol foi Hanbury. Hanbury foi uma indicação de um colega brasileiro que trabalhava comigo na mesma empresa e que dizia que de Hanbury para a empresa onde eu trabalhava, eu gastaria em torno de 15 minutos. E foi exatamente isso. Da minha casa até a empresa onde eu trabalhava, eu gastava 12 minutos. E isso pra mim não tem preço. Eu prefiro pagar um valor mais caro no aluguel e poder evitar esse deslocamento e chegar em casa e ter o conforto mais rápido. Na época em que me mudei para Hanbury, eu estava pagando £800 em um aluguel de um flat com 2 quartos. E logo que eu me mudei, também acabei encontrando uma casa com uma outra amiga minha que mora lá em Hanbury até hoje e ela paga £1.300 em um aluguel de uma casa com 3 quartos. Eu super recomendo você morar em Hanbury, eu adorava quando eu morava lá. A única questão é que eu sentia um pouco de falta de alguns shoppings, algumas lojinhas, sabe? Então eu acabava indo bastante ao centro da cidade para poder fazer umas compras na Primark ou qualquer outro tipo de loja desse modelo. No dia em que eu gravei esse vídeo, eu só encontrei um anúncio disponível no bairro de Hanbury e o valor do aluguel era de £1.200 para 2 quartos. E de Hanbury eu me mudei para Bradley-Stoke e eu simplesmente apaixonei naquele bairro. Pode ser porque eu morava bem próximo ao centrinho comercial, onde eu tinha várias coisas disponíveis para mim, como um Tesco Superstore, como KFC, Subway, Boots, que é a farmácia aqui da Inglaterra. Tinha também aquela lojinha de £1, onde você compra qualquer coisa que você pensar por £1. Então eu fiquei bem feliz quando eu me mudei para Bradley-Stoke, não que eu não gostasse de Hanbury. Eu me mudei para Bradley-Stoke em março de 2021 e a minha casa tinha 3 quartos, nosso aluguel era £1.350 por mês. Além dos 3 quartos também tinha jardim e parking place para 2 carros. Uma outra diferença que eu senti também quando eu me mudei de Hanbury para Bradley-Stoke é que em Hanbury eu estava procurando uma academia. E a academia mais próxima que eu teria em Hanbury eu tinha que pegar o carro e dirigir por uns 15 minutos. Em Bradley-Stoke eu tinha uma academia na saída da minha rua, então eu achei o bairro mais estruturado, sabe? E também tem escola disponível para as crianças, caso você tenha filhos e esteja pensando em mudar para Bradley-Stoke. Eu achei um local super legal de morar e próximo a tudo. Eu encontrei alguns anúncios no dia em que eu gravei esse vídeo para apartamentos em Bradley-Stoke com um quarto em torno de £800 a £900 e apartamentos de 2 quartos até £1.200. Nós desocupamos a casa onde eu morava em março de 2022 e, como eu falei antes, nosso aluguel era £1.350, mas alguém alugou a casa sem nem fazer visita à casa por £1.600. Gente, eu falei que os preços dos lugares em Bristol estavam absurdos e realmente estão. Uma outra vantagem de Bradley-Stoke pode ser caso você venha para estudar na Universidade of West of England, a UB, que é localizado bem próximo a Bradley-Stoke, mais ou menos uns 10 minutos, Bradley-Stoke, Stoke Gifford e também Filton. Aliás, eu preciso mencionar Filton. Filton é um bairro onde você vai encontrar bastante shopping, bastante lojinha interessante. Eu, inclusive, fazia minha sobrancelha por lá. Eu acho assim, é um bairro bem comercial, sabe? E além disso, também tem uma lojinha brasileira por lá, então dá pra você matar a saudade de alguns produtos do Brasil, bem pertinho de casa. E os aluguéis não são tão caros se comparados com o centro da cidade, por exemplo. No dia em que eu gravei esse vídeo, eu encontrei 2 anúncios disponíveis no bairro de Filton. Um para um apartamento de 1 quarto por £775 por mês e o outro para um apartamento de 2 quartos por £1.500 por mês.
E tem mais um bairro que eu gostaria de citar para vocês, que seria Fishponds. E quando eu estava fazendo a pesquisa sobre os bairros de Bristol para poder montar esse vídeo para vocês, eu encontrei uma publicação de um estudante, mais ou menos uns 5 anos atrás, ele fez essa publicação, onde ele dizia que se você está morando em Fishponds, provavelmente porque você não encontrou nada em outra localização. Eu não tenho muito conhecimento da área, nunca morei lá e fui poucas vezes por lá, mas eu sei que é um bairro bem tumultuado e por conta disso pode não ser a melhor opção para se morar nesse bairro. Os aluguéis em Fishponds são um pouco mais baratos também e é próximo ao centro, mais ou menos uns 15 minutos do centro da cidade de Bristol. Por 800 pounds você pode encontrar um apartamento de 1 quarto, por 900 um apartamento de 2 quartos e em torno de 1.100 a 1.250 você pode encontrar propriedades com até 3 quartos. Inclusive, quando eu estava gravando esse vídeo, encontrei um anúncio que dizia que era student friendly, ou seja, estudantes eram aceitos para morar naquela propriedade. Um outro bairro que eu acho interessante citar para vocês seria Avonmouth. Avonmouth é um bairro industrial e por conta disso tem bastante warehouse naquela região. Inclusive eu trabalhava num warehouse lá no mesmo bairro. Considerei me mudar para lá na época em que mudei para Bristol, mas acabei mudando para Hambury, como eu disse anteriormente. Quando eu estava procurando casa para me mudar esse ano, encontrei apartamentos de 1 quarto ou estúdio flat em torno de 700 pounds por mês em Avonmouth. E agora vi um anúncio por 925 pounds para um apartamento de 2 quartos. Mas se para você morar próximo à praia seria uma opção interessante, posso citar para vocês Portishead. Portishead é uma das áreas mais nobres de Bristol e lá você vai encontrar bastantes restaurantes e lojas e inclusive um centro de lazer. Aparentemente você nunca se sentirá entediado em Portishead. Você consegue alugar um apartamento de 2 quartos em torno de 900 a 1.100 pounds por mês. E já saindo da cidade de Bristol, eu gostaria de citar para vocês Cliveden. Cliveden fica a 8 milhas de Portishead. Portishead ainda é parte da cidade de Bristol, mas Cliveden já é uma outra cidade. E eu atualmente estou trabalhando em Cliveden e por isso considerei Cliveden como uma opção de moradia. Na época em que eu estava procurando apartamentos, era possível encontrar apartamentos de 2 quartos por 900 pounds, inclusive eu cheguei a olhar 2 apartamentos lá em Cliveden, mas enquanto eu estava esperando a resposta da agência de imóveis para saber se eu conseguia alugar a propriedade ou não, eu continuei fazendo outras aplicações. E foi aí que eu encontrei um apartamento que eu estou morando agora, na cidade de Weston-super-Mare. Eu não moro mais na cidade de Bristol desde fevereiro de 2022. Weston-super-Mare é uma cidade pequenininha que fica a mais ou menos uns 40 minutos de Bristol. Aqui a gente tem uma população de 76 mil habitantes apenas. Então, se comparando com Bristol, é sim uma cidade bem pequena, mas é uma cidade que tem praia. E como a gente está se aproximando do verão europeu, vai ser uma boa ideia ter me mudado para uma cidade bem próxima à praia. Além da vantagem de morar em uma cidade com praia, outra questão que também influenciou a minha decisão foi o valor do aluguel. Atualmente eu estou pagando 750 libras em um apartamento de 2 quartos. E como o meu flat é no basement flat, ou seja, no térreo, eu também tenho jardim. Preciso dizer que antes de me mudar para Weston eu não queria, eu gostaria mesmo de continuar morando em Bristol, mas agora que eu me mudei eu realmente não sei o que eu estava fazendo em Bristol até fevereiro desse ano. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a entender um pouco mais sobre quais os melhores bairros para se morar na cidade de Bristol. E é claro que isso vai depender muito da sua prioridade, como eu já falei antes, questão de quanto você está disposto a pagar no aluguel, qual distância você está disposto a poder se deslocar até o seu local de trabalho ou o local onde você vai estudar. Isso tudo vai influenciar na sua decisão. Mas se de alguma forma eu te ajudei a clarear um pouquinho a sua ideia sobre a cidade de Bristol, se inscreve aqui no canal para você garantir que você vai sempre receber notificação dos próximos vídeos. Toda quinta-feira tem vídeo novo saindo aqui no canal Lebrazuca para poder sempre te manter atualizado sobre tudo o que acontece aqui na Inglaterra e também te ajudar com algumas situações do dia a dia. Muito obrigada por ter estado comigo nesse vídeo, um beijo pra vocês e até o próximo!